Você já percebeu como às vezes você não vive o dia? Você é vivido por ele? Você acorda com a intenção de ser mais calmo, mais centrado, mais firme, e mesmo assim, quando o primeiro gatilho aparece, a sua reação sai antes de você. Uma mensagem atravessada, um comentário, um olhar, uma cobrança, um atraso, uma contrariedade pequena e pronto. Algo dentro de você assume o volante. Você fala o que não queria. Você decide no impulso. Você se fecha. Você se irrita. Você se justifica demais. Rumina, você passa o resto do dia com um gosto amargo na boca, como se tivesse perdido algo precioso, mas não sabe exatamente o que e o que você perdeu. Quase sempre foi o controle sobre o próprio centro. Foi o direito de escolher quem você seria naquele momento. Porque reagir no automático não é apenas ficar nervoso. Reagir no automático é entregar a própria vida para o modo mais antigo, mais primitivo e mais cansado da mente. O modo de defesa. E viver em defesa o tempo todo vira uma prisão silenciosa. Talvez você se reconheça nessa sensação. Você está tentando ser uma pessoa melhor, mas parece que existe um você antigo que aparece sem pedir permissão. Um você que se protege atacando. Um você que se protege se fechando. Um você que se protege controlando. Um você que se protege se apressando. E o mais triste é que esse automático costuma parecer necessário, porque ele dá uma ilusão de poder. Ele dá a sensação de que você está se defendendo, se impondo, se garantindo. Só que depois vem o custo. Culpa, arrependimento, desgaste, relacionamentos feridos, noites mal dormidas e uma impressão dolorosa de que você está sempre correndo atrás de si mesmo, como se a sua consciência estivesse sempre atrasada em relação às suas reações. Hoje, eu quero te conduzir por 7 meditações estoicas para quebrar esse ciclo. E quando eu digo meditações, eu não estou falando de uma coisa bonita e distante, como se fosse só um ritual zen para quem tem tempo sobrando. Eu estou falando de exercícios internos, simples e profundos, que você pode fazer em segundos, no meio do caos, no meio do trabalho, no meio da família, no meio de uma discussão, no meio de uma dor. Meditações que não te tiram da realidade, mas te devolvem para a realidade certa, a realidade do que depende de você. Porque o estoicismo não é uma fuga, ele é um retorno ao comando, um retorno ao caráter, um retorno ao lugar dentro de você que o mundo não deveria conseguir invadir com tanta facilidade. E já no começo, eu te faço um convite que não é propaganda solta, é parte do próprio treino. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta aqui embaixo qual é o gatilho que mais te coloca no automático. Hoje menos críticas, injustiça, gente difícil, família, dinheiro, ansiedade, sensação de desrespeito, medo do futuro. E compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e que vive reagindo, se arrependendo, se desgastando, como se estivesse preso dentro de um alarme interno. Porque às vezes a pessoa não precisa de mais força, ela precisa de mais escolha. E escolha é liberdade. Agora, antes de entrar nas 7 meditações, eu quero te dar uma chave que muda tudo. O automático não é falta de caráter. O automático é falta de espaço. Falta de espaço entre o que acontece e o que você faz com o que acontece. Quando a sua vida está cheia demais, quando o seu sistema nervoso está carregado demais, quando o seu coração está cansado demais, esse espaço diminui. E quando o espaço diminui, você vira reflexo, você vira resposta condicionada, você vira hábito. E então, você começa a se ver fazendo coisas que não combinam com o seu melhor. O estoicismo é a arte de recuperar esse espaço. E o espaço, por menor que seja, é onde a sua dignidade volta a respirar. É onde você deixa de ser marionete. É onde você volta a ser humano no sentido mais alto, alguém capaz de escolher. A primeira meditação estoica, a mais simples e a mais poderosa, é a meditação da pausa consciente. Ela parece pequena porque não tem espetáculo, mas ela é o início de tudo.
Reagir no automático é agir sem pausa. É como se o estímulo entrasse e a resposta saísse direto, como um fio desencapado. A pausa é o isolamento. A pausa é o lugar onde você não se queima. E essa pausa não precisa ser longa. Ela pode ser o tempo de uma única respiração mais lenta do que o habitual. O segredo não é fazer uma respiração bonita. O segredo é usar a respiração como um sinal interno. Eu tô aqui, porque o automático é ausência. O automático é você sair de si. E quando você volta para a respiração, você volta para o corpo. E quando você volta para o corpo, você volta para o presente. E quando você volta para o presente, você ganha o único poder que existe: o poder de escolher a próxima ação. Se você quiser sentir isso de forma concreta, imagina a próxima vez que alguém te provocar. A frase entra, o sangue sobe, o peito aperta. E antes de responder, você faz uma coisa quase invisível. Você solta o ar devagar. E enquanto solta, você diz por dentro: eu não vou reagir agora. Esse pequeno gesto muda a química do seu dia. Ele tira você do modo ataque. Ele tira você do modo fuga. Ele devolve você para o modo humano. E aí você percebe uma coisa: a sua reação automática não era inevitável. Ela só era rápida. Quando você desacelera um pouco, você começa a enxergar alternativas. E alternativas são liberdade. O estoico não é alguém que nunca sente o impacto. Ele é alguém que não permite que o impacto se torne comando. Ele sente, mas não obedece. E a pausa é o primeiro treino desse tipo de força. Uma força silenciosa, madura, que não precisa provar nada. Porque provar, muitas vezes, é o ego reagindo. Quando reage, te custa caro. A segunda meditação é a mais clássica do estoicismo e, ao mesmo tempo, a mais prática para quebrar o automático, a meditação da dicotomia do controle. Em outras palavras, isso depende de mim ou não depende? Parece simples demais para ser uma meditação, mas é justamente a simplicidade que a torna poderosa no meio do caos. Porque o automático cresce quando você tenta controlar o que não controla. Você se irrita porque quer que a pessoa seja diferente. Você se desespera porque quer que o passado mude. Você entra em ansiedade porque quer garantia do futuro. Você reage porque quer impor controle num lugar onde não existe controle. E aí você perde o controle do único lugar onde ele existia. Quando você pergunta isso: depende de mim? Você corta o automático na raiz. Se não depende, você para de desperdiçar energia lutando contra a realidade. Se depende, você age. E agir aqui não é reagir. Agir é responder com intenção. Agir é escolher o que é correto. Agir é fazer o próximo passo digno. Repare como isso muda a postura. O automático quer despejar emoção. A resposta consciente quer construir caminho. Você recebe uma crítica. Depende de você o que o outro pensa. Não. Depende de você aprender algo útil? Sim. Depende de você manter dignidade? Sim. Depende de você responder com firmeza, sem veneno? Sim. Você enfrenta um atraso. Depende de você o trânsito? Não depende de você usar esse tempo com serenidade? Depende de você não se tornar agressivo? Sim. Você encontra alguém grosso? Depende de você o caráter do outro? Não. Depende de você escolher o seu caráter? Sim. Essa meditação, repetida, faz algo quase milagroso. Ela te devolve o lugar do poder real. Ela te tira da fantasia de controlar o mundo e te coloca na realidade de governar a si mesmo. E governar a si mesmo é o único governo que vale. Porque o mundo muda, pessoas mudam, circunstâncias oscilam, mas a sua escolha, quando treinada, vira um chão. E quem tem chão não reage tão fácil. Quem tem chão pode até se abalar, mas não se perde por completo. E isso é recuperar controle. A terceira meditação é uma que muita gente não espera, mas que é profundamente estoica e extremamente eficaz contra o automático. A meditação do assentimento. Epicteto falava disso com precisão. A mente recebe impressões o tempo todo, imagens, ideias, interpretações.
E o erro do automático é aceitar essas impressões como se fossem verdade imediata. Ele me desrespeitou, ela tá me atacando. Isso vai dar errado. Eu não vou aguentar. Eu preciso reagir. E o estoico treina uma habilidade rara. Ele não dá sentimento imediato. Ele examina, ele pergunta: isso é fato ou é suposição? Isso é realidade ou é medo? Isso é o que aconteceu ou é o que eu tô contando sobre o que aconteceu? E esse exame acontece por dentro, em segundos. Mas ele muda tudo, porque o automático não sobrevive à lucidez. A meditação do assentimento é você lembrar que a sua mente não é um tribunal infalível. Ela é uma máquina de sobrevivência que adora exagerar para te proteger. Ela vê risco onde não há. Ela vê ataque onde há distração. Ela vê rejeição onde há cansaço. Ela vê catástrofe onde há um problema resolvível. E quando você dá sentimento sem examinar, você vira escravo do exagero. Você vive como se estivesse sempre sob ameaça. E aí, qualquer coisa te incomoda, qualquer coisa te tira do eixo, qualquer coisa vira grande demais. Então, o estoico treina esse pequeno gesto interno. Espera, vamos ver. Ele não se entrega ao primeiro pensamento. Ele não se identifica imediatamente com a primeira emoção. Ele se torna observador. E ser observador não é ser frio, é ser livre, porque quem observa, escolhe. Quem não observa, reage. Você pode praticar isso com uma frase simples que você repete por dentro quando sentir o impulso subindo. Isso é uma impressão, não um fato. Só essa frase já cria distância, e a distância permite escolha, porque o automático é proximidade demais. É você colado no pensamento, colado na emoção, colado no orgulho, colado no medo. A distância é o espaço do caráter. A quarta meditação é a meditação da visão de cima. Essa é uma das meditações mais belas do estoicismo, porque ela muda a sua escala. Grande parte do automático é uma crise de escala. Uma coisa pequena vira enorme, porque a sua mente está colada demais no detalhe. A visão de cima é você se afastar mentalmente e enxergar o quadro maior. Não para desvalorizar a sua dor, mas para colocá-la no lugar certo. É você lembrar que o mundo é vasto, que a vida é maior do que aquela mensagem, aquela crítica, aquele atraso, aquele comentário, aquele olhar. É você lembrar que você já atravessou coisas mais difíceis. É você lembrar que o tempo passa, que as ondas mudam, que o momento não é uma sentença. A visão de cima é uma meditação que você faz em segundos. Você está prestes a reagir e por dentro você se pergunta: daqui acima, isso é tão grande assim? Daqui a 1 ano, isso vai ter esse tamanho? Daqui a uma vida inteira, isso vai merecer a minha paz? E quando você faz essa pergunta, o ego encolhe. O ego é especialista em transformar tudo em sobre mim. Ele transforma qualquer contrariedade em afronta, qualquer crítica em ataque, qualquer atraso em desrespeito. E a visão de cima quebra essa hipnose. Ela te lembra que você é um ser humano num mundo enorme, cheio de variáveis, cheio de outras histórias. Ela te devolve humildade. E humildade, aqui, não é se diminuir, é não se colocar no centro do drama. A visão de cima também te ajuda a recuperar compaixão. Às vezes o automático é agressivo porque você vê o outro como inimigo, não como humano. Quando você sobe a visão, você percebe aquela pessoa também está em uma luta, também tem dores, também tem medo, também tem ignorância. E isso não justifica maldade, mas te impede de entrar numa guerra interna desnecessária. Você pode colocar limites sem ódio. Você pode responder com firmeza, sem se contaminar. E isso é uma postura que muda tudo. A quinta meditação é aquela que dá um choque de sobriedade e, ao mesmo tempo, uma serenidade profunda. A meditação do "e se o pior acontecesse?" Muita gente confunde isso com pessimismo. Mas no estoicismo, isso é preparo, é tirar o terror do futuro. O automático, muitas vezes, nasce do medo de perder controle. E o medo vira reatividade. O medo vira agressão. O medo vira pressa. O medo vira tentativa desesperada de garantir.
Quando você faz essa meditação, você não está atraindo coisa ruim. Você está retirando o poder do medo. Você está dizendo, se acontecer, eu lido. Você está lembrando ao seu cérebro que você não é frágil como ele imagina. Você está reforçando a sua capacidade de atravessar, porque o cérebro, para te proteger, gosta de te convencer de que você não aguenta. E essa convicção cria pânico. O pânico cria automático. A meditação do e se devolve chão. Você pensa, e se eu perder essa oportunidade? E se eu for rejeitado? E se isso dar errado? E então você completa com sobriedade. Então, eu vou ajustar. Eu vou aprender. Vou procurar outro caminho. Eu vou recomeçar. A maioria das pessoas sofre porque imagina o pior e, ao mesmo tempo, imagina que não sobreviveria ao pior. O estoicismo te ensina a imaginar o pior e lembrar da sua força. Isso te deixa menos reativo. Porque quando o medo não dirige, a dignidade volta a dirigir. Essa meditação também te ajuda a parar de reagir por desespero. Porque o desespero é um motor de reações que depois você lamenta. Quando você tira o desespero, você começa a escolher com mais calma. Você não precisa controlar tudo para estar seguro. Você precisa estar preparado para o que não controla. E essa preparação é interna. É um treino de mente e espírito. É dizer, o mundo pode mudar, mas eu posso permanecer íntegro. A sexta meditação é a meditação da benevolência. Ou, se você preferir, a meditação da intenção elevada. Essa é uma meditação que parece mansa, mas ela é uma armadura contra o automático mais comum. O automático de se tornar duro. Porque quando você vive reagindo, você endurece. E endurecer parece proteção, mas é prisão. Endurecer te tira alegria, te tira presença, te tira humanidade. A benevolência estoica não é ser bobo, é ser forte o suficiente para não virar amargo. Essa meditação funciona assim. Antes de entrar no dia, ou antes de entrar numa conversa difícil, você se lembra do tipo de pessoa que você quer ser. Você decide a intenção. Hoje eu vou agir com justiça. Hoje eu vou agir com paciência. Hoje eu vou agir com temperança. Hoje eu vou agir com coragem. Você escolhe uma virtude como eixo. E quando o gatilho aparece, essa virtude te puxa de volta. É como se você tivesse um norte. Sem norte, qualquer vento te leva. Com norte, você pode sentir o vento e ainda assim seguir. A benevolência também aparece como uma pergunta interna. Qual é a resposta mais nobre que eu posso dar agora? Repare, não é a resposta que dá prazer imediato. Não é a resposta que humilha. Não é a resposta que vence. É a resposta nobre. E essa pergunta muda sua postura porque ela te conecta com algo maior do que o ego. Ela te conecta com caráter. E caráter é a única coisa que você leva, mesmo quando o dia dá errado. Quando você treina essa meditação, você começa a sentir algo que muita gente perdeu: autorrespeito. Você termina o dia se respeitando mais. E isso é recuperar controle. Porque controle não é controlar pessoas. Controle não é controlar circunstâncias. Controle é não se abandonar. Controle é não se trair. Controle é não virar alguém que você não quer ser só porque alguém te provocou. A sétima meditação é a que amarra todas as outras e transforma o automático em consciência. A meditação do memento mori, do tempo, da finitude. Eu sei que isso pode soar pesado, mas no estoicismo isso é leveza. Porque lembrar que a vida é curta te ajuda a parar de desperdiçar vida com reações pequenas. Grande parte do automático é um desperdício de tempo. Você reage e depois fica horas ruminando. Você reage e depois perde sono. Você reage e depois precisa consertar. Você reage e depois cria distância em relações que importam. E tudo isso por quê? Por orgulho, por impulso, por medo, por necessidade de ter razão, por necessidade de controle. Quando você lembra do tempo,
essas necessidades diminuem. Você começa a perguntar: isso vale minha vida? Isso vale eu perder minha paz? Isso vale eu me tornar pior? E muitas vezes a resposta é não. O memento mori não é para te assustar, é para te devolver ao essencial. E o essencial é sempre o mesmo. O que depende de você é o seu caráter. Você não sabe quantos dias tem, você não sabe quantas manhãs ainda vai abrir os olhos. Então por que entregar suas horas para incômodos que não constroem nada? Por que transformar cada contrariedade em batalha? Por que viver como se tivesse tempo infinito para se arrepender depois? O estoicismo é o contrário disso. É viver de forma que você não precise se arrepender tanto. É escolher agora, com presença, com dignidade, com sobriedade. E quando você faz essa meditação de verdade, você percebe uma coisa linda. O automático perde força quando a sua vida ganha significado. Porque o automático muitas vezes é vazio, tentando se preencher com drama. É um coração carente de propósito, tentando se sentir vivo através de conflito. Mas quando você lembra do tempo, você escolhe propósito, você escolhe presença, você escolhe amar melhor, você escolhe falar com mais cuidado, você escolhe não espalhar veneno, você escolhe não ser mais uma fonte de ruído. Isso muda sua presença, muda sua postura, muda sua vida. Agora, eu quero te mostrar como essas 7 meditações se encaixam numa sequência real, numa situação real, porque talvez você esteja pensando: ok, bonito, mas eu vou lembrar disso na hora? Você vai lembrar se você treinar. E treinar não é esperar a crise para lembrar. Treinar é repetir em momentos pequenos, para que nos grandes isso esteja disponível. Imagina que você recebe uma mensagem que te incomoda. O automático quer responder na hora. A primeira meditação entra. Pausa e respiração. Você solta o ar. Você sente o corpo. Você não responde ainda. A segunda meditação entra. Isso depende de mim? Depende de mim o que a pessoa disse? Não. Depende de mim o que eu vou responder? Sim. A terceira meditação entra. Isso é fato ou impressão? A pessoa escreveu algo. Minha mente está interpretando como ataque. Talvez seja, talvez não. Eu não vou dar assentimento imediato. A quarta meditação entra. Visão de cima. Isso vai importar daqui a um ano? Isso vale eu perder minha paz? A quinta meditação entra. E se eu não responder agora e a pessoa achar isso ou aquilo? E se ela ficar brava? Eu consigo lidar com isso. Eu não preciso controlar a narrativa. A sexta meditação entra. Qual é a resposta mais nobre? Talvez seja silêncio. Talvez seja uma resposta curta e firme. Talvez seja uma conversa depois. A sétima meditação entra. O tempo é precioso. Eu não vou entregar minha noite para uma guerra de mensagens. Eu escolho dignidade. Repara, isso é recuperar controle. Isso é sair do automático. Agora, imagina uma discussão em família. O automático, nesses casos, costuma ser ainda mais forte, porque família toca feridas antigas. Você ouve um tom, um comentário e volta a ser a versão de você de 20 anos atrás. É como se o corpo lembrasse. E o que você precisa é exatamente isso. Não ser sequestrado pela memória emocional. A pausa te devolve. A dicotomia do controle te organiza. O assentimento te impede de transformar tudo em ataque. A visão de cima te lembra que você não quer estragar a vida por orgulho. E se tira o desespero de eu preciso vencer agora. A benevolência te lembra de escolher justiça e temperança. E o tempo te lembra, você quer construir, não destruir. Você começa a perceber uma coisa importante. O automático não é um monstro, ele é um hábito. E hábito pode ser reeducado. Você não precisa se odiar por reagir. Você precisa aprender. E aqui está o segredo que pouca gente entende. Não é nunca sair do centro, é saber voltar mais rápido. A vida adulta é isso. Você vai se irritar, você vai se assustar, você vai ficar ansioso, você vai cair no velho padrão e então você volta. Voltar é vitória, voltar é autocontrole, voltar é maturidade. E, para que isso fique ainda mais real, eu quero falar com você de um jeito íntimo, como se eu estivesse sentado do seu lado.
Numa manhã difícil, talvez você esteja cansado de si mesmo, cansado de prometer mudança e repetir padrão, cansado de se desculpar, cansado de sentir que está sempre correndo atrás do estrago. E talvez exista uma tristeza por baixo da reatividade, porque muita reatividade é tristeza disfarçada, tristeza de não se sentir ouvido, tristeza de não se sentir respeitado, tristeza de se sentir sozinho, tristeza de carregar peso demais. E a reatividade vira um jeito de dizer, eu existo. Só que esse jeito cobra caro. Ele te isola, ele te endurece, ele te deixa com culpa, ele te deixa com uma sensação de que a vida está sempre em guerra. O estoicismo te oferece outra forma de existir. Existir com presença, existir com dignidade, existir sem gritar por dentro. Isso começa com um compromisso simples. Eu não vou obedecer ao meu primeiro impulso. Eu vou me dar um segundo. Um segundo é muito. Um segundo é onde a vida muda. Porque o automático quer te roubar esse segundo. Ele quer te fazer acreditar que você tem que reagir. Não tem. Você pode escolher. E eu vou te dizer algo que muda a sua postura. Quando você não reage no automático, você não perde poder. Você ganha. Você ganha respeito próprio. Você ganha clareza. Você ganha paz. Você ganha influência. Porque a pessoa que não reage impulsivamente se torna alguém que o ambiente sente. Não pelo medo, mas pela estabilidade. E estabilidade é rara. Estabilidade acalma. Estabilidade organiza. Estabilidade inspira. E você não precisa falar isso para ninguém. Você só precisa viver. Porque o seu jeito de responder é a sua presença no mundo. Agora, eu quero que você imagine como seria a sua vida se você realmente praticasse essas 7 meditações por algumas semanas. Não como teoria, mas como hábito. Você não precisa esperar um grande evento. Você pratica em pequenas coisas. Na fila, no trânsito, no comentário, no barulho, na mensagem, no imprevisto. E aos poucos, você começa a perceber. Sua mente não dispara tão rápido. Sua língua não corre tanto, não aperta tanto. Você dorme melhor. Você se arrepende menos. Você se respeita mais. E quando você se respeita mais, você se incomoda menos, porque muita irritação vem de dentro, de uma sensação de que você está perdendo o próprio valor. Quando você recupera valor interno, você não precisa lutar por ele em cada conversa. Você também começa a perceber outra coisa. Você passa a escolher melhor suas batalhas. Porque o automático gosta de briga da sensação de controle. Mas o estoico aprende que nem toda briga é justiça. Às vezes, é ego. E ego é um buraco sem fundo. O ego nunca está satisfeito. O ego sempre quer mais validação, mais razão, mais vitória. E isso te mantém preso. Quando você escolhe não alimentar o ego, você se liberta. Você começa a sentir uma paz que não depende do mundo estar perfeito, porque o mundo não vai estar. Depende de você estar presente. E eu sei que algumas pessoas ouvem isso e pensam, mas eu tenho medo de não reagir e ser engolido. Esse medo é comum, porque você talvez tenha aprendido que se não se impor, você é desrespeitado. Se não atacar, você é atacado. Se não controlar, você perde. Mas repara, o estoicismo não te ensina a ser passivo. Ele te ensina a ser estratégico. Ele te ensina a agir no lugar certo, a não desperdiçar força em drama, a colocar força em virtude. A diferença é enorme. Você pode colocar limites. Você pode dizer não. Você pode se afastar. Você pode denunciar injustiça, sem perder o centro, sem se transformar no que você odeia. Isso é poder real. Poder real não é gritar, é escolher. E aqui está uma frase que eu quero que você guarde como um selo interno. Algo que você pode repetir quando sentir o automático subindo. Eu não preciso reagir para me proteger. Eu preciso escolher para me respeitar. Essa frase tem uma força enorme, porque ela troca a lógica da defesa pela lógica da dignidade. Ela te tira do medo
e te coloca no caráter. Agora, deixa eu amarrar as 7 meditações de um jeito ainda mais íntimo, como um roteiro interno que você pode usar em qualquer situação. Quando o gatilho vier, você faz a pausa e respira. Você pergunta: depende de mim? Você lembra: isso é impressão ou fato? Você sobe a visão: isso é grande ou meu ego está inflando? Você tira o terror e se dar ruim, eu lido, eu ajusto. Você escolhe virtude, qual é a resposta nobre? E você lembra do tempo: eu não vou vender minha vida por isso. Repara como isso é simples e, ao mesmo tempo, como isso é uma revolução para quem vive no automático. E se você ainda quiser algo mais concreto, eu vou te dar uma prática que cabe no bolso do dia. Quando você perceber que está no automático, não tente consertar tudo. Faça apenas uma coisa: reduza a próxima ação. Em vez de resolver a vida, escolha o próximo passo correto. O automático quer o tudo ou nada. A consciência quer o próximo passo. O próximo passo correto pode ser silêncio, pode ser água, pode ser sair de perto, pode ser esperar 10 minutos antes de responder, pode ser dizer eu preciso pensar em vez de reagir, pode ser admitir eu me exaltei, pode ser pedir desculpa, pode ser colocar limite. O próximo passo correto devolve controle porque devolve direção, e direção é o oposto de automático. Agora, eu quero tocar num ponto que muita gente ignora. Reagir no automático também tem a ver com o que você alimenta. Você alimenta sua mente com o quê? Com notícias o tempo todo? Com discussões, com comparações, com indignação, com conteúdos que te deixam tenso? Porque o automático não nasce do nada. Ele é cultivado. Quando você vive em estímulo constante, seu sistema nervoso fica em alerta. E um sistema em alerta reage mais. Por isso, recuperar controle também é higiene mental. É escolher com mais cuidado o que entra em você. Você não deixa qualquer pessoa entrar na sua casa e bagunçar tudo, porque deixa qualquer coisa entrar na sua mente e bagunçar o seu dia. Isso é estoicismo aplicado. Você proteger o seu espaço interno como algo sagrado. Sagrado no sentido de precioso. Sagrado no sentido de vida. E aqui eu vou ser muito direto com carinho. Se você quer parar de reagir no automático, você vai precisar aceitar que nem tudo merece resposta. Nem tudo merece explicação. Nem tudo merece energia. Nem tudo merece sua alma. O automático faz você achar que tudo é sobre você. Tudo é urgente. Tudo é ameaça. A consciência te lembra: não é. Você escolhe, você seleciona, você preserva, você se respeita. E quando você começa a fazer isso, uma transformação silenciosa acontece. Você se torna mais confiável para você mesmo. Você começa a acreditar em você. Porque, talvez, uma das dores mais profundas de quem vive no automático seja a sensação de que não pode confiar no próprio comportamento. Eu digo que vou mudar, mas eu repito. Eu digo que vou ser calmo, mas eu explodo. Isso dói. Isso mina a autoestima. Isso gera vergonha. E o estoicismo, ao te devolver controle, te devolve confiança interna. Você começa a se ver agindo com mais dignidade. Você começa a se ver escolhendo, e isso cria um tipo de paz que não vem de fora, vem de dentro, vem do autorrespeito. Eu quero fechar essa conversa te levando para um lugar de decisão, não de pressão, porque o estoicismo não é uma cobrança cruel, ele é um convite firme, um convite para você parar de se abandonar, um convite para você parar de ser arrastado, um convite para você voltar para casa, dentro de você. E eu sei que isso não acontece do dia para a noite, mas acontece. Acontece retorno por retorno. 1 segundo por vez. Uma respiração por vez. Uma escolha por vez. A partir de hoje, quando você sentir que vai reagir no automático, lembra de uma frase simples, quase infantil, mas poderosa. Eu posso esperar 1 segundo. 1 segundo muda tudo. 1 segundo é onde o seu caráter entra. 1 segundo é onde a sua vida deixa de ser reflexo
e começa a ser escolha. E, quando você conseguir esse segundo, faça as 7 meditações passarem por você, como uma corrente tranquila, pausa, controle, assentimento, visão de cima, preparação, virtude, tempo. E então, responda. Não reaja. Responda. Se você quiser deixar isso registrado como compromisso, comenta aqui embaixo. Eu escolho responder não para mim, para você, como se você estivesse colocando um lembrete na porta da sua mente. E se esse vídeo fez sentido, compartilha com alguém que vive preso no automático, se desgastando, se arrependendo, achando que não tem saída, porque tem. E a saída não é mudar o mundo. A saída é recuperar o governo interno. E quando você recupera o governo interno, você não vira alguém que não sente, você vira alguém que sente e escolhe. E isso, no fim das contas, é liberdade.